Glória a Deus. E ele morreu de braços abertos para que nós não ficássemos de braços cruzados diante de tanta coisa que precisa ser feita. Fizemos tudo o que precisaríamos ter feito em 2022? Com certeza não. Mas Deus tem uma palavra agora para todos nós, para um acerto, para melhorar, para alinhar o nosso pensamento com o pensamento de Deus. Nós temos um único sentido de vida, resume-se tudo nisso, concordar com Deus. Nós existimos para concordar com Deus. E todos aqueles que discordam com Deus acabam por passar problemas. Isso aconteceu com Paulo, que o grande nome, né, da história do Novo Testamento, dos apóstolos. Ele, Pedro, todos eles sofreram quando tentaram não concordar com Deus. Paulo ouviu isso. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O Pedrão, Jesus avisou, ó, vigia, Pedro, que o inimigo está te pedindo vocês aí para se andar. Ele está pedindo vocês vigiem, se convertam. E aí o termo converter é exatamente essa ideia de conversão, né? Você está indo numa direção equivocada, você está indo na direção sul, mas o caminho certo é a direção norte. Aí você é convencido por alguém que você está na direção errada. E aí, o que acontece nesse exato momento é uma coisa que se chama tristeza, segundo Deus, e se chama arrependimento. E aí, uma vez arrependido, a pessoa tem que ter a honestidade de contar, de confessar, olha, Senhor, eu fiz isso mesmo. Confissão, arrependimento, confissão e, por último, conversão. Converter-se é deixar de andar nos próprios caminhos e passar a andar nos caminhos de Deus. O Salmo 119 fala um negócio muito lindo, não sei se você parou. Ele começa assim. Nós vamos nos deter nesse primeiro verso do Salmo 119. Bem-aventurados que trilham caminhos retos. Ou seja, felicíssimos os que trilham caminhos retos. É interessante que a abrangência de felicidade que está colocada, porque as bem-aventuranças nos levam a entendermos o que é felicidade em grau superlativo. Então, felicíssimos os que trilham caminhos retos. A reta é a menor distância entre dois pontos. Mas o ser humano, notadamente o brasileiro, que é um país que já existia, nele já existiam 900 nações indígenas, que eram muito melhores do que aqueles que vieram na primeira esquadra, dizendo que descobriram que nós nascemos numa mentira, né, que fomos descobertos. O Brasil foi descoberto no dia 22 de abril de 1500. Mas aqui tinham 900 nações indígenas. Que descoberta foi essa? E, em cima dessa mentira, se instalou nessa terra um espírito chamado espírito Macunaíma, que é o espírito do herói
sem moral. É daí que surge o jeitinho brasileiro, o levar vantagem em tudo, né? E, notadamente, na mensagem que nós temos nessa noite, os atalhos. O esperto, o astuto, porque a astúcia não vem de Deus, a astúcia vem da serpente. Sabedoria, sim, vem de Deus. Mas a astúcia, e notadamente na linguagem brasileira, a malandragem, o jeitinho brasileiro, vem de onde? Da astuta, que está lá no início. Arum, que quer dizer astuta, olhou para o casal e eles ficaram arumins. Passaram a ver as coisas como a serpente vê. Então, olha só, o que está embutido nesse verso. Bem-aventurados que trilham caminhos retos. Aí você vai ter exatamente a noção do que Deus quer na sua vida. Deus tem um caminho reto. É estreito, é reto, e ele tem um final feliz. Só que esse caminho, ele não reserva paisagens muito bonitas, não. O que disse Jesus? As paisagens desse caminho, elas não são bonitas. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu entrei pelo caminho reto e cheguei lá. E o Salmo 24, antecipadamente, diz como é que ele chegou lá. Abriu portas, portais eternos para que entre o Rei da Glória. Ele terminou assim. Só que o começo aqui, desse caminho, dessa reta, desse caminho estreito, é doloroso. É sofrer já dentro do ambiente intrauterino, né? Como aconteceu com Jesus. A partir do 10º dia de fecundação, todos os seres humanos passam a já ter essa condição biopsicossocial, eles são participantes. Imaginem aquela mulher ouvindo, Maria ouvindo coisas terríveis, a fofocagem comendo solta, a mulher que nem tinha consolidado o casamento, já estava grávida, as coisas desse tipo. E ali ele vai sofrer, ele sofre com a sua mãe. E vai passando. Só que ele tem um momento. É bom que nesse caminho estreito tem alegrias também. Muito bom. Lógico que tem muitas alegrias, mas é complicado. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então você vence com bom ânimo. Mas tem lances gostosos quando você vem à casa de Deus, quando você participa desse momento de glória de Deus manifesta, quando você cresce não somente na graça, mas cresce no conhecimento, você vai avançando, bonito. Agora, Jesus não foi só aquela fofocagem que teve em cima da mãezinha dele, que ele estava lá participando no ambiente intrauterino. Mas quando ele nota que o seu primo João Batista se aproxima dele, tanto ele como João Batista, os dois se agitam no ventre de suas mães. Seria como eles se estivessem cumprimentando. Tem coisa boa nesse caminho, mas o caminho é estreito. E ele nasce, e não vai para aqueles quartinhos lindos que a gente vê de todo mundo, né? Cheirosinho, bonitinho, tudo enfeitão. O que você escolheu para a decoração do quarto? Ele foi, sabe para onde? E não foi no dia 25 de janeiro, ou de dezembro, melhor dizendo. Porque se fosse no dia 25 de dezembro, não caía caber nem José, nem Maria, nem muito menos Jesus, ali dentro daquela estrebaria. Ela estava vazia.
e ele foi colocado em cima de capim, na manjedoura. E assim que tem condições de andar o mínimo, a perseguição vem de Herodes. E ele tem que fugir, eles têm que fugir, eles vão para o Egito. E aí ele vai tendo todas... Mas sabe como é que era esse caminho? Era uma reta. Objetividade. Eu sei o que eu quero. Chega um ponto que ele fala para o pai, será, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas se não for, que seja feita a tua vontade. O caminho era reto. Jesus não enfeita o caminho, nem do lado direito, nem do lado esquerdo. Agora, o caminho largo, o final é terrível, lago de fogo e enxofre. Então, lago de fogo e enxofre não dá para enfeitar mesmo. Aquilo não tem ouro que melhore o lago de fogo e enxofre. Então, o que a astuta faz, que o astuto faz? Ele enfeita o caminho. Glamour, luxúria e tantas coisas. E a pessoa é atraída no caminho largo e vai embora. Agora, bem-aventurados os que trilham caminhos retos. Reta é a menor distância entre dois pontos. O malandro, o astuto, acha que existe um atalho para uma reta. Não é impossível um atalho numa reta, porque a reta é a menor distância entre dois pontos. Mas o esperto acha. Sabe como é que eles vão trabalhando isso? Trabalhando isso naquela postura, naqueles chavões dele, naqueles bordões que os malandros pronunciam, o pessoal da comunicação, estão aí, da mídia. Nós temos uma mídia que eu chamo de abutrimania midiática, que leva as pessoas para esse caminho terrível. Nós temos que falar isso, queridos. Sabe por quê? Porque já de algum tempo houve uma disfunção instalada nas igrejas. A igreja, ela deve formar. E a mídia tão somente informar. Mas a mídia lutou no mundo espiritual, ninguém está notando. E para ser o quarto poder, porque durante muito tempo a igreja foi o quarto poder. Ainda que apostatada, equivocada, mas a igreja ocupava, ela lutava, ainda que com algumas coisas ruins camufladas, mas ela lutava. Mas de uns tempos para cá, a mídia está formando e a igreja tão somente está informando. E é por isso que nós temos que chamar, em momentos como este, chamar o povo de Deus. Acorda, povo de Deus. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Esse é o caminho. Andai por ele. Ouvirás de trás de ti essa palavra. Esse é o caminho. Andai por ele. É reta. Vai ter muita coisa difícil. Vai ter via dolorosa. Nesse caminho, nós temos que cada um carregar a nossa cruz. Porque a cruz vicária, a cruz que nos substituiu, que nela o Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas dores,
Ele já carregou aquela quina terrível, ele foi passando pela via dolorosa, sendo cuspido, chicoteado, vilipendiado. Até apareceu um abençoado chamado Simão Cirineu para carregar por algum tempo. E tem um ensinamento muito grande nisso. Mas ele assumiu e levou até o lugar. Ele próprio carrega um instrumento da sua morte. E ele diz: olha, quem quiser vir após mim, ir após ele é pisar onde ele pisou, viu, gente? Salmo 24 não é gente que pega um atalho e chega lá no Salmo 24, lá, os portais celestes se abrem para que entre o Rei da Glória. Não tem. É assim, na reta. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Chegar lá no final, ele diz, está consumado. Mas anteriormente ele diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz. Essa cruz é a nossa cruz de responsabilidade pessoal. Então Jesus não enfeita. Ele revela através do Espírito Santo de que o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração do homem é o que ele tem preparado para aqueles que o amam. Mas, por enquanto, tem caminho reto que pode ser sinônimo de via dolorosa, assim. Para que nós possamos ouvir no final. Para ele abrir, ó portais, abri-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Isso foi logo depois da sua ascensão, ele entrando de volta, ocupando seu lugar no alto e sublime trono. Mas para nós vai ser assim: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar? Junto com a diaconisa Miriam. Quero orar com você que está cultuando virtualmente. Com toda certeza, Deus falou ao seu coração. Estamos iniciando este ano e uma coisa linda, algo lindo no caráter de Deus. Sabe o que é? Longanimidade. Longanimidade quer dizer que ele é de longo ânimo. Não sei quantas vezes você já se reconciliou com Deus, falou, agora eu vou caminhar, certo? Eu não sei quantas vezes. Mas eles, imagine, lógico que você não vai se escudar nisso, porque isso pode trazer marcas terríveis para você. Porque cada vez que você vai lá para o caminho largo, você volta com marcas terríveis. Aí você volta para o caminho estreitinho, coloca a cruz sobre os seus ombros, aí o Espírito Santo vem, bálsamo de Gileade sobre você, aí as coisas normalizam, aí daqui a pouco você tem uma vontade de fazer um atalho, aí você volta. Eu não sei por que Deus está mandando eu falar isso aqui, sabe? Mas sabe que Deus é longânimo? Ele é de longo ânimo. Ele já te deu 1, 2, não sei quantas chances. Jesus falou assim, Pedro achou que ele estava fazendo uma vantagem, né? Falou, quantas vezes nós devemos perdoar o nosso próximo? Pedro falou, olha, o máximo que os judeus querem é 3, mas eu vou dar vou ser bonzinho, vou ser bonito, vou ficar bem na foto com Jesus. 7, Senhor. Aí Jesus disse, 70 vezes 7. Agora, quando Jesus fala 70 vezes 7, é porque quantas vezes ele já te deu novas chances?
Mas agora Ele está te dando uma chance para você começar 2023 certinho, no caminho reto. No caminho certinho. Onde você estiver agora, faça um compromisso com Deus. Faça. E se você quiser ainda tornar isso público, escreva aí no chat, tanto do YouTube como do Facebook, escreva. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, eu quero orar com você agora, tá? Acerte o passo, acertou o passo aí. Eu me lembro de que quando, nos bons tempos de escola, a gente marchava, né? O professor de educação física, ou de educação moral e cívica, que ensinava a gente, acertando o passo aí, pessoal. Aí, às vezes você está batendo a esquerda no lugar da direita. Às vezes você está errando o passo, acerta o passo. Por quê? Existem coisas boas para você. Nesse mundo, não. Não espere nada em 2023 de coisa boa. Não espere. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Senhor, a Tua palavra foi exposta e ela nunca volta vazia, mas ela faz sempre o que o Senhor quer, o que agrada ao coração do Senhor. Então, nesse instante, quebra correntes, grilhões, algemas, libera esse povo que precisa de ter verdadeira liberdade, esse povo que está entendendo mal o que é liberdade, está confundindo libertinagem com liberdade. Que o Teu Espírito Santo esclareça essas mentes, que esse caminho largo da libertinagem não é caminho reto, ainda que esteja cheio de glamour, cheio de enfeites, mas é o caminho que leva para a perdição, que leva para o lago de fogo e enxofre. Coloca o teu filho com convicção, por livre-arbítrio, por livre opção, por livre iniciativa. Coloca o teu filho agora no caminho reto. Bem-aventurados, felicíssimos os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Salva nessa noite. Salva, liberta. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus nós oramos. E para a glória de Jesus dizemos amém. Graças a Deus. Nós vamos